O dia do Senhor. A doutrina da grande tribulação tem sido discutida em vários ramos da escatologia bíblica, seja por milenistas ou amilenistas. Nas Escrituras encontramos não poucas passagens falando de um período de tempo em que Deus traria juízo sobre Israel e os gentios. Este período é chamado de grande tribulação. Para entendermos melhor este ensino, é necessário identificar este período não só no Novo Testamento, mas também principalmente no Velho Testamento, já que um dos propósitos é trazer os judeus a uma conversão definitiva. São fartas as passagens que mencionam o dia do Senhor, como também outros nomes dados ao mesmo acontecimento, onde a principal ideia é de juízo contra Israel impenitente. Vejamos alguns nomes dados à grande tribulação no Velho Testamento. Por exemplo, nós encontramos em Isaías capítulo 13, versículo 9, Deus falando pela boca do seu profeta, dizendo: eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 5, não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Em Joel capítulo 2, versículo 1, diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Isaías capítulo 10, versículo 3, mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Jeremias capítulo 46, versículo 10, porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e brigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Isaías capítulo 13, versículo 13, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías capítulo 17, versículo 11, no dia em que as plantares, as cercarás, e do dia em que plantares as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ezequiel capítulo 7, versículo 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra, veio o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. O dia do Senhor não se trata literalmente do espaço de 24 horas, mas sim de um período, como em Gênesis capítulo 2, versículo 4, Isaías 22, versículo 5, e também em aos Hebreus capítulo 3, versículo 8. Este período será entre as vindas de Jesus, ou seja, o arrebatamento da sua amada igreja, que é a noiva de Jesus, e seu retorno em glória. Dia no hebraico é Ion, que significa luz do dia, tempo, momento, ano. Como vemos, seu significado é abrangente, pode significar luz do dia, como em Gênesis capítulo 8, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, período de 24 horas, como em Gênesis capítulo 39, versículo 10, falando ela a José:
todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Em Gênesis capítulo de número 2, versículo 17, Ion refere-se a um momento mais da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sua forma plural, Yamim, aparece em Êxodo capítulo 13, versículo 10, significando ano. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Finalmente, Ion, com referência a espaço de tempo, encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É acordo entre a maioria dos teólogos que este sétimo dia não trata de um dia literal, mas de um período que vai desde a criação até a vinda de Cristo. No Novo Testamento também temos referências ao dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. No 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Não devemos confundir com o dia de Cristo, como está expresso em Filipenses capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 16, com o dia do Senhor. Este dia refere-se não ao tempo de juízo, nunca está ligado a isso, mas sim à recompensa que os crentes em Jesus receberão, e isto é claramente declarado por Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 16, onde lemos: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tá vendo, amados irmãos? Você não está correndo em vão nesta terra, não está lutando em vão nesta terra, porque há uma recompensa, há um galardão que nos espera no céu. Tanto o Velho como o Novo Testamento apresenta o dia do Senhor como tempo de juízo, dia cruel, com ira e ardente furor. Isaías 13, versículo 9, dia da vingança. Isaías 34, versículo 8, dia nublado. Ezequiel 30, versículo 3, grande é o dia e muito terrível. Joel capítulo 2, versículo 11, dia de trevas e não de luz. Amós capítulo 5, versículo 18, dia da ira. Sofonias capítulo 2, versículo 2. No Novo Testamento, as referências ao dia do Senhor têm uma ligação mais próxima ao advento de Cristo, ou seja, os escritores neotestamentários usavam este termo como referência à volta de Jesus e não diretamente à grande tribulação, ainda que um estivesse ligado ao outro. A certeza deste dia ser de juízo derruba de uma vez por todos
os argumentos pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passará por este período, como também os amilenistas que não aceitam a existência do dia do Senhor como um período de extrema tribulação sobre os judeus e gentios. Este período é real e futuro. A conclusão em que chegamos é que a grande tribulação será um período de juízo e sofrimento, nunca experimentado pela humanidade. Numa passagem de dupla referência em Mateus, Jesus nos revela a severidade deste tempo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus capítulo 24 e versículo 21.